Bem, pessoal, me apresentando aqui rapidamente para vocês. O meu nome é Diego. Eu sou responsável aqui pelo Núcleo de Tecnologia de Informação aqui da Segunda Regional de Ensino, né, aqui em Guarabira, da Secretaria Estadual de Educação. E esse vídeo aqui, originalmente, ele foi publicado, né, pela Secretaria no canal oficial da Secretaria no YouTube, com o intuito de explicar a vocês como é que funciona, né, esse novo recurso, essa nova funcionalidade que apareceu aí dentro do CIAGE, que é o nosso sistema de acompanhamento, né, agora para 2024, e a esse novo recurso referente ao diário, né, ao registro de diário de classe, ao registro de frequência e tudo mais, né? Esse novo recurso ele aparece aí exclusivamente para os nossos professores, certo? Então, se você entra aí no CIAGE Professor, naquela aba principal, onde você visualiza lá os seus dados, logo ao lado tem uma nova aba chamada de Diário, né? E nessa aba você vai poder registrar aí, né, toda a frequência e todo o plano de aula, né, seja qual for a aula que você vá ministrar ou já tenha ministrado durante esse ano letivo, certo? Então esse vídeo ele foi originalmente divulgado pela secretaria no YouTube, mas eu tive a intenção de fazer meio que essa montagem acima desse vídeo, né, com alguns comentários pertinentes, para deixar tudo de uma forma mais ainda didática para vocês, uma forma mais explicada, tendo em vista que eu acredito que o vídeo deixou umas lacunas aí que vocês estão me mandando, né? Então, já no intuito de sanar essas lacunas, eu resolvi fazer esse vídeo, né, e divulgá-los também. Mas caso queiram assistir o vídeo divulgado pela Secretaria na íntegra, é só procurar no canal oficial da Secretaria no YouTube, que vocês poderão encontrar lá o vídeo original sem os meus comentários, ok? Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora uma sequência de vídeos onde iremos demonstrar o uso da ferramenta Diário de Classe dentro do sistema CIAGE Professor. Dentro desses vídeos, vocês serão instruídos a como utilizar o Diário de Classe, além dos seus pré-requisitos e acesso ao sistema CIAGE Professor. Reforço já neste primeiro momento que todos os dados que serão apresentados nesses e nos próximos vídeos são dados fictícios para preservar qualquer dado de qualquer profissional dentro do estado da Paraíba. Então, se vocês observarem, já estamos acessando o sistema. Para acessar o sistema, basta digitar no seu navegador professor.see.pb.gov.br e o sistema CIAGE Professor será acessado. No primeiro acesso, você precisará informar o seu CPF e a sua senha cadastrada. Como já foi dito, os dados demonstrados aqui serão dados fictícios. Esse CPF que estamos acessando é um CPF fictício e vamos inserir aqui a senha para esse CPF. Clicamos em acessar. Ao acessar o sistema, ele pergunta qual o ano letivo o profissional deseja estar operando. Temos apenas o ano de 2024. E também é questionado qual matrícula o profissional deseja acessar o sistema. Temos aqui uma matrícula fictícia e após informar ano letivo e matrícula, o sistema permite o acesso às suas funcionalidades. Após o profissional acessar o sistema CIAGE Professor, ele terá acesso a todas as funcionalidades que hoje compõem o sistema. E para o uso do diário de classe, existem alguns pré-requisitos. Neste vídeo, iremos tratar do primeiro pré-requisito, que é o cadastro da unidade temática. Para acessar o cadastro, precisamos acessar o menu Diário e acessar a unidade temática. Bem, pessoal, nesse meu comentário que eu vou fazer agora, o que é que eu quero destacar para vocês, né? Para que seja feito o diário, né? Para que seja feito efetivamente o diário de classe, é necessário que antes disso duas etapas anteriores sejam realizadas, ok?
o registro do plano de ensino, como vocês conseguem ver aí no centro da tela, né, esse card, para ser disponibilizado aí pelo professor o plano de ensino, e também o registro da unidade temática, né? Esses dois pilares eles precisam ser preenchidos antes para que o registro possa acontecer de forma efetiva, ok? Então a gente começa primeiro, como o técnico do vídeo já iniciar, pelo registro da unidade temática, né? A unidade temática nada mais é do que como já define, né, a BNCC. É aquela reunião de um conjunto de conteúdos de uma mesma temática, né, em uma unidade. Por exemplo, no componente aí de língua portuguesa, para quem ministra língua portuguesa, a gente sabe que a gente tem, se eu não me engano, 4 unidades temáticas, né? Leitura, produção, né, escrita, oralidade e análise linguística, né, semiótica, certo? Então aí você, professor, tem que fazer o registro dessas unidades temáticas, que é o que o técnico vai ensinar agora, a partir, né, de acordo com cada componente que você leciona. Então, se você leciona língua portuguesa, então você vai fazer os registros ali dessas unidades temáticas, né? Essas informações você pode conseguir, logicamente que para quem não tem isso na memória, você pode pesquisar facilmente no Google, que você consegue achar, ou na literatura também, para poder dar esse embasamento, ok? A unidade temática. Nesta tela, vamos conseguir enxergar todas as unidades temáticas cadastradas pelo professor. Uma informação importante: a unidade temática ela é individual por professor. Então, cada professor enxergará a sua unidade temática cadastrada. E como vocês podem ver aqui, nós podemos cadastrar mais de uma unidade temática, ok? Como já foi dito no vídeo anterior, estamos tratando apenas de dados fictícios, por isso que vocês estão vendo informações aleatórias nessa tela. Mas, para o cadastro de uma nova unidade temática, o profissional ele deve acessar o botão Adicionar unidade temática. Ao iniciar o cadastro de uma unidade temática, nós precisamos ter atenção com o tipo de campo que nós estamos preenchendo. Nesta tela, vocês vão observar que existem dois tipos. Aqueles campos em que nós podemos digitar e o sistema vai salvar aquilo que foi digitado, mas existem alguns campos em que eu só posso escolher uma opção que o sistema já tem pré-cadastrado, como, por exemplo, componente curricular. Ao clicar aqui, vocês vão observar que eu já tenho uma série de informações. E essas informações são baseadas na lotação do professor. Então, esse professor que nós estamos utilizando como teste, ele está lotado em 4 componentes curriculares, um componente de eletiva e 3 componentes de português. E aqui vocês vão conseguir enxergar a concatenação de qual é o componente, em que modalidade e etapa esse componente está atrelado e qual o ano/série deste componente. Ok? Se por um acaso o professor estivesse lotado em componente de matemática, só seria exibido aqui o componente de matemática com suas concatenações. Ok? Então, para o componente curricular, nós precisamos obrigatoriamente escolher qual é o componente que nós vamos cadastrar. Eu não posso digitar um componente aqui qualquer. Então, vamos trabalhar aqui, por exemplo, com português, educação profissional, com curso técnico integrado no ensino médio integrado para primeira série. Após esse preenchimento, informamos o período que essa unidade temática vai estar atuando. Vou colocar aqui o primeiro período. E agora temos um campo onde eu vou digitar a informação. Bem, pessoal, só fazendo aqui um breve comentário referente a esses primeiros 2 campos que o técnico preencheu, tá? O componente curricular, como vocês já deram para perceber, as opções que aparecerão nesse campo são automáticas, certo? De acordo com o que foi lotado, né, no perfil de vocês dentro do SIAGE, ok? Então, se porventura alguma opção esteja incorreta dentro desse componente curricular, é importante que vocês avisem
à gestão da escola, para a gestão da escola posteriormente também avisar a nós da gerência, certo? E período, pessoal, né? Nada mais a forma nova aí que a gente obedece, né? Que o Estado obedece dentro das normativas da BNCC e etc. Período nada mais é do que o bimestre, certo? O bimestre vigente. Nesse caso aí, como o bimestre vigente para essa unidade temática é o primeiro bimestre, então foi-se colocado aí o primeiro período, certo? Mas aí também teriam as opções de segundo, terceiro ou quarto período, de acordo aí com o momento que a gente está, obviamente, ok? Nesse campo de unidade temática, nós vamos informar qual é o nome da nossa unidade temática. Como estamos trabalhando com dados fictícios, vamos cadastrar aqui a unidade teste. Teste, unidade temática. Só reforçando, pessoal, nesse campo aí onde o técnico acabou de preencher, né, referente a unidade temática, onde ele preencheu teste, unidade temática, então vocês vão preencher com com a unidade temática que você julgar pertinente aí, de acordo, logicamente, com o seu componente curricular, né, e com a BNCC. Por exemplo, digamos que eu sou o professor aí da disciplina de matemática, e aí as unidades temáticas poderiam ser números, álgebra, geometria, né, grandezas medidas, enfim, né? Então são aquelas já disponibilizadas pelo BNCC. E aí você preenche de acordo com o que julgar necessário, ok? Novamente, temos um campo que ele obrigatoriamente tem que ser preenchido com o que o sistema já nos retorna. Então, vou selecionar aqui uma competência e essa competência ela é retornada baseada no componente curricular já escolhido. Então, se eu escolhi português, aqui eu vou ter o retorno das competências para português, baseado também na sua modalidade, etapa e ano/série. Posso selecionar mais de uma competência, caso eu queira. Então, eu posso vir aqui, selecionar uma segunda opção. Caso eu tenha selecionado uma competência de forma incorreta, posso excluir. Foi excluída a segunda competência. Abaixo, preciso preencher qual a habilidade, mesmo padrão da competência. Posso selecionar um. No caso desta habilidade aqui, nós só temos um único retorno, então nós não podemos selecionar esse item novamente. Mas caso eu tenha mais de uma habilidade, eu posso estar selecionando, mesmo padrão, posso estar excluindo aqui também. E tenho, logo após, o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é o tipo de campo em que eu posso digitar e clico em adicionar o objeto de conhecimento. Pessoal, alguns de vocês que já tiveram oportunidade de trabalhar aí com essa funcionalidade me perguntaram o que seria o objeto do conhecimento, né? O objeto do conhecimento, gente, nada mais é do que qual é o conteúdo que você está ministrando, que você pretende ministrar de acordo com aquela unidade de conhecimento, ok? Por isso que pode ser mais de um, tá? Então você acrescenta aí um ou mais de acordo com o que julgar necessário para essa unidade temática. Caso eu queira, posso incluir um novo objeto, teste 2, e adiciono. Mesmo padrão, caso eu tenha errado, posso estar excluindo esse objeto de conhecimento. Desço mais um pouco, tem o retorno da metodologia. Então, preciso preencher aqui qual a metodologia que vai ser aplicada. Posso selecionar mais de um. Posso excluir. Adiciono qual a referência bibliográfica. É texto aqui. Também posso adicionar mais de um. Informo qual a URL, caso ela exista. Isso aqui não é um campo obrigatório, então vocês podem ou deixar em branco ou preencher caso necessário. E clica em adicionar. Sempre lembrar de clicar no botão de adicionar, porque se vocês apenas digitarem aqui, essa informação ela não fica salva na sua unidade temática. E por último, eu posso anexar um material de apoio. Basta você clicar aqui, escolhe o material que você deseja anexar
na sua unidade temática e esse anexo vai ficar gravado dentro da sua unidade temática. Por último, precisamos salvar esta operação. Se tiver todos os campos preenchidos, ao clicar no botão salvar, é retornado a mensagem de operação realizada com sucesso. E retornamos para a tela de listagem das unidades temáticas, já com a nossa nova unidade temática cadastrada. Após o cadastro do primeiro pré-requisito, que é o de unidade temática, nós precisamos partir agora para o segundo pré-requisito para o uso do diário de classe, que é o cadastro do plano de ensino. Para o cadastro do plano de ensino, nós também acessamos o menu diário e acessamos agora o card de plano de ensino. Quando acessarmos, muito parecido com o cadastro de unidade temática, nós vamos enxergar todos os planos que já estão cadastrados e, caso eu queira adicionar um novo plano, basta clicar em Novo Plano. Para o cadastro do plano de ensino, nós precisamos ter a mesma atenção que nós tivemos no cadastro da unidade temática. Alguns campos nós iremos digitar, outros campos nós só vamos preencher aquilo que o sistema já retorna. Então, o primeiro campo que nós vamos preencher é o campo nome, onde nós vamos determinar qual o nome desse meu plano de ensino. Então, para este caso, vamos criar o plano de ensino teste e partimos já para a etapa desse plano de ensino. A etapa ela é baseada também na lotação do professor. Então, se o professor ele é lotado em mais de um tipo de etapa, aqui será retornado as etapas que esse professor possui lotação. Neste caso, o professor teste que nós estamos utilizando está lotado em componentes de curso técnico integrado e para o EJA. Vamos utilizar aqui o curso técnico integrado. Vou selecionar qual o ano/série ou ciclo, em caso de EJA. Esse professor está cadastrando o plano de ensino. Vou selecionar a primeira série. Qual o componente curricular que eu quero trabalhar? Vou colocar aqui português. E qual a unidade temática que o professor está cadastrando para esse plano de ensino? Então, essa unidade temática que nós aqui estamos enxergando, ela vem justamente do primeiro pré-requisito que foi abordado no vídeo anterior, ok? Então, só para que vocês saibam, existe uma sequência lógica para o uso do diário de classe. Primeiro eu cadastro a unidade temática, depois eu cadastro o plano de ensino, para aí sim poder utilizar o diário de classe. Então, vamos aqui utilizar a unidade temática que nós cadastramos e clicamos no botão adicionar. Importante, eu preciso clicar nesse botão adicionar, caso contrário, essa unidade temática não será vinculada ao meu plano de ensino. Cliquei. Aqui eu tenho a ação de visualizar, caso eu tenha dúvida se essa unidade temática está correta. Ao clicar, eu consigo enxergar todos os detalhes da unidade temática, exatamente o que nós acabamos de cadastrar no vídeo anterior. Caso eu queira fechar, basta clicar nesse botão voltar. E caso eu tenha incluído uma unidade temática de forma equivocada, é possível realizar a exclusão desta unidade temática. Mas, caso o professor tenha preenchido tudo certinho e não tenha nenhum dado equivocado, basta clicar no botão de salvar. Ao salvar, a operação é realizada com sucesso e nós temos o plano de ensino teste cadastrado e pronto para uso. Após realizarmos os cadastros das unidades temáticas e dos planos de ensino que o professor irá utilizar, nós podemos iniciar o uso da ferramenta do diário de classe do sistema CIAD Professor. Para o professor acessar essa funcionalidade, basta ele vir ao menu Diário, acessar Visualizar minhas turmas e ele de cara irá enxergar os seus dados pessoais. O nome do professor constará aqui nesta tela, junto com o seu CPF, matrícula e e-mail. Reforço novamente que os dados aqui apresentados são dados fictícios para preservar qualquer profissional da rede estadual. Ao canto direito, nós
exibimos a carga horária desse profissional, onde eu tenho as horas que eu já tenho lotada para esse professor e a quantidade de horas disponíveis para esse profissional. Abaixo, nós temos as escolas ou escola que esse professor está lotado e quais as turmas dentro dessa escola que ele possui lotação. Então, no exemplo aqui que estamos vendo, esse professor está lotado em 4 componentes diferentes, uma de eletiva e 3 de português, as turmas e salas que esse professor está lotado, junto com o turno e a carga horária para cada uma dessas turmas. Para o professor acessar a turma, basta ele clicar nesta lupa que está aqui ao canto direito. Clicando nesta lupa, ele vai ter acesso aos dados da turma, como o ano ou série da turma, junto com o nome desta turma, o componente que essa turma tem vinculado ao professor, o turno e o nome da sala. Novamente, repetimos aqui o nome do professor, CPF, matrícula e o e-mail dele. Mais abaixo, vocês vão poder enxergar quais são os alunos que estão vinculados a essa turma que nós selecionamos e vocês vão poder operar dentro desses estudantes. Após o professor visualizar os dados da turma que ele selecionou e os alunos que lá estão lotados, ele poderá acessar a aba de registro de aula e frequência. Nesta aba, os mesmos dados serão exibidos, junto com um gráfico informando, em percentual, as aulas já registradas e as aulas que ainda não foram registradas. Mais abaixo, é possível ver o local onde o professor selecionará as informações para o registro de aula e um mapa onde ele conseguirá enxergar os dias e meses onde já tem registro, que tem pendência de registro e outros eventos já registrados no calendário, com a soma de todos os dias já registrados mês a mês. Caso vocês tenham dúvida em relação a essas cores, abaixo aqui nós temos uma legenda informando o que cada uma dessas cores representa. Então, aqui, por exemplo, no mês de fevereiro, nós temos um registro de aula, e aqui está computado, e no mês de março, nós temos 4 registros de aulas, e aqui também está computado. Mais abaixo, nós temos a quantidade de aulas registradas para este professor nessa turma que nós selecionamos. Para realizar o registro de aula e frequência, o professor, após escolher a sua turma e vir à aba de registro de aula e frequência, ele precisará obrigatoriamente escolher um mês para registro. Após a escolha do mês, o sistema já reconhecerá quais dias possuem registro no diário de classe e quais dias ainda não possui. Então, caso o professor selecione um dia que já possui registro, ele só poderá ou visualizar aquilo que já foi registrado ou poderá editar aquilo que já foi registrado. Mas caso o professor selecione um dia que ainda não possui registro, é possível registrar o diário de classe clicando neste botão. Após o professor selecionar a data que ele deseja realizar o registro de aula, o sistema direcionará ele para o preenchimento destas informações. E a primeira data que nós podemos observar é a data que o professor selecionou no calendário que nós acabamos de passar. Logo após, temos a informação do período que precisa ser preenchido e é um campo obrigatório. Importante que as unidades temáticas, quando são cadastradas, elas são cadastradas com um vínculo de período. Então, caso eu selecione um período que não tem nenhuma unidade temática, quando viermos para o campo de unidade temática, não teremos retorno de unidade temática. Então, como no exemplo que nós utilizamos de unidade temática, nós colocamos o primeiro período, nós iremos colocar aqui também o primeiro período. Logo após, informaremos os tempos que serão utilizados para esta aula. Então, o professor poderá selecionar um único tempo, como também poderá selecionar mais de um tempo. Neste exemplo, selecionaremos apenas um único tempo. Bem, pessoal, só para deixar aqui um pouco mais claro, porque eu já recebi também
algumas dúvidas referente ao preenchimento desses campos, né? Sobretudo por causa das nomenclaturas que estão sendo utilizadas. Então, novamente, quando você for fazer aqui nessa tela, como o técnico está demonstrando, o registro da aula, né? Você vai escolher o período, que nada mais é do que o bimestre, referente àquela aula. Nesse caso, o primeiro bimestre, porque, como a gente viu, lá na etapa anterior, quando você foi fazer o registro também da unidade temática, você registrou aquela aula no primeiro período. Então, como também é primeiro período, então aqui você seleciona esse período, certo? Que seria o primeiro bimestre. E no campo ao lado, que é tempo, o que é que seria tempo? Tempo nada mais é do que ali a questão do horário da aula, né? Ou seja, a questão se aquela aula que você ministrou é a primeira aula, segunda aula, o primeiro horário, o segundo horário ou terceiro horário do dia, né? Então, digamos que você é professor aí de história e as aulas de história são no primeiro e no segundo horário do dia. Então, aí você vai selecionar, ao invés de primeiro horário e segundo horário, você vai selecionar primeiro tempo e segundo tempo, ok? O modo da aula poderá ser uma aula normal ou uma aula de avaliação, e o tipo de aula poderá ser baseada no plano de ensino já cadastrado anteriormente ou poderá ser o tipo de aula avulso. Para o plano de ensino, quando selecionado, é necessário informar qual o plano de ensino que estará atrelado a essa aula que o professor realizou. E temos aqui todos os planos que foram cadastrados no plano de ensino, que é um dos pré-requisitos já abordados nestes vídeos. Então, vamos iniciar aqui com o plano de ensino teste, que foi o plano de ensino que nós criamos como teste, e também vamos preencher a unidade temática teste, que foi a unidade que nós preenchemos. Na unidade temática, é possível selecionar mais de uma, mas como apenas temos uma única unidade temática cadastrada, não será exibida mais nenhuma unidade aqui. O objeto de conhecimento também será retornado baseado no cadastro realizado. Então, nós temos aqui o objeto teste, igualmente para a competência específica. Tudo isso nós cadastramos nos pré-requisitos para o diário de classe. Logo após, nós temos o campo de habilidade, também pré-cadastrado, e metodologia. Logo após, temos o campo de observação, onde o professor poderá inserir um texto de observação. E, por último, ele poderá realizar a presença dos estudantes que estão enturmados para essa turma. Então, todo estudante, por padrão, ele vem já com a marcação de presença. Mas caso um aluno ele tenha faltado, o professor poderá apenas clicar neste botão e será marcado falta para esse estudante. Clicamos no botão de salvar e a operação ela é realizada com sucesso. Se vocês voltarem aqui nesta tela agora, selecionando o mês de março e o dia 5, ele agora possui o registro de aula. Para finalizarmos o registro de aula e frequência, vamos agora editar um registro feito pelo professor. Para isso, é necessário selecionar o mês que ele deseja editar e uma data que possua registro de aula e frequência. Vamos selecionar, neste caso aqui, o dia 5 de março e clicar no botão de editar. Com isso, o sistema direcionará o professor para o preenchimento do registro de aula e frequência com todos os campos já preenchidos. Neste exemplo, nós vamos alterar a frequência de um dos estudantes. Supondo que o professor cometeu o erro de colocar falta para o aluno teste, onde na verdade ele estava presente. Então, o professor selecionou o dia, clicou no botão de editar e agora, para alterar a frequência do estudante aluno teste, ele apenas precisará clicar neste botão.
Clicando, o aluno passará de ausente para presente e para registrar essa informação, o professor precisará clicar no botão de atualizar. A operação foi realizada com sucesso e o professor retornará para a tela de registro de aula e frequência. Caso o professor ainda não tenha cadastrado suas unidades temáticas e seus planos de ensino, é possível fazer o registro de aula e frequência. Para isso, é necessário que o professor selecione qual mês ele deseja, selecione o dia que deseja registrar a aula e clique no botão registrar. No preenchimento, a diferença para este caso é que, no tipo de aula, é necessário o professor informar a opção avulso. Ao clicar nesta opção, os campos serão remodelados para o tipo de aula avulsa, onde eu vou precisar também informar qual período eu desejo, quais os tempos ou qual o tempo, e a maioria dos campos no tipo de aula avulso são campos livre de texto. Então, o professor poderá realizar o preenchimento manual desses campos. Objetos de conhecimento, a metodologia, e neste caso aqui de metodologia, todas as metodologias cadastradas no sistema serão retornadas sem a filtragem que nós acabamos de ver no tipo de plano de ensino. Então, um tipo de metodologia precisa ser selecionado, ou mais de um. As observações e, por último, a frequência do estudante. Então, da mesma maneira que nós registramos a frequência do estudante baseada no plano de ensino, aqui também é possível gerar falta para os estudantes ou presença. Para que tudo isso fique registrado, é necessário o professor clicar no botão salvar e a operação é realizada com sucesso. Bem, pessoal, esse aí foi o vídeo divulgado pela secretaria, certo? Referente a esse novo recurso, né? Que é o diário de classe, ok? Disponível aí dentro do sistema SIAGE. Então, você entra aí no sistema SIAGE com o seu login de professor. E aí, no menu superior, ao lado de início, você vai encontrar meus dados. E ao lado de meus dados, você vai encontrar uma aba referente a essa nova funcionalidade chamada de diário, certo? Reforço que esse vídeo pode ser encontrado na íntegra e sem os meus comentários, caso vocês achem necessário, no YouTube, no canal da secretaria, ok? Então hoje a gente viu aí sobre o plano de ensino, sobre o registro aí de unidade temática, né? Que são duas coisas aí que são primordiais para que o registro seja feito, o plano de ensino e a unidade temática, e posteriormente a todo aquele trâmite, todo aquele fluxo de frequência, né? E registro de aula, frequência de aluno e etc.